Falando de proteína, algo muito importante, falando do bodybuilding, acho que algumas mudanças aconteceram nesses 20 anos que eu sou profissional da área. Uma delas é intestino. O impacto para a saúde intestinal. Sim. Eu sempre defendi a proteína com relação à saúde renal. Alguém com rins saudáveis não vai ter problema algum em comer 3, 4, até 5 gramas de proteína por quilo de peso. Ele, a não ser que tenha uma predisposição ou já tenha alguma patologia pré-estabelecida, ok. Mas para o intestino, isso é negativo. E o intestino é onde acontece toda a absorção de nutrientes. Então esse intestino ele tem que estar com ausência de desbiose. Então, no melhor dos mundos, realmente, uma ingestão de proteínas, mesmo se ela for mais alta, ela tem que acompanhar de carboidrato. Qual que é um erro da galera? Aumenta a proteína e joga o carboidrato lá para baixo muitas vezes. E galera que eu digo até em bodybuilding, mas muitas vezes a pessoa que está buscando uma estética e tal, ferra a sua microbiota. E com isso, o que é mais comum para quem não é atleta? Ah, estou com distensão. É aquela barriga dilatada, Sim. a pessoa não tem gordura, mas distende o abdômen. Mulheres se queixam muito disso. Agora, para um atleta, é um dos fatores, claro, existem vários outros, desde GH, esteroides e tal, de distensão abdominal, o abdômen vai tomando aquela proporção. Inflamação intestinal, crônica, ao longo da vida, ali com muita proteína, até de uma maneira desnecessária, para o intestino é péssimo. E qual que é um outro problema? A gente sabe meu mundo é esse, meus melhores amigos estão nesse meio, a dificuldade que o fisiculturista tem com a saúde mental, o equilíbrio emocional. Tá, é trembolona, tá, ok, Também. ajuda, mas também tem relação com o intestino. O intestino tem uma ligação direta com o nosso cérebro. É uma via de mão dupla, algo óbvio. Se muita gente viaja, não consegue ir no banheiro, ou então, ai caramba, eu vou vir no Monstercast, ai meu Deus, solta o intestino. O intestino ele tem uma relação direta com nossas emoções. Mas qual que é o problema? É uma via de mão dupla. Então, se o intestino está ruim, também para sua mente vai ser ruim. Então, um dos fatores principais, eu vejo com tantos anos de experiência para controle de saúde mental, junto com tantas outras coisas, né, e entra o uso de ergogênicos, etc., é manter o intestino saudável. Uma dica prática. Lembrando, quando eu era adolescente, me entupia de albumina. Trabalhava de segurança, comprava albumina e tal. A minha mãe, quando ela ia me acordar de manhã, ela só abria a porta chutando. Ela só abria, chutava, acorda, filho. Porque ela não dava pra entrar no quarto. Era podre. Eu era podre, né? Quando eu peidava no colégio lá, levantava, eu esvaziei a sala umas 2, 3 vezes. Lembro como se fosse ontem, né? Caramba. Então, isso é desbiose, isso não é saudável. Né? Igual o Arnold, né? Pô, andar na feira do Arnold, caranga, né? Toda hora você entra uma bufa daqui, você anda um pouquinho, é outra bufa dali. Eu vejo uns caras muito grandes e falo, ixi, nem vou chegar ali perto, que já a atmosfera vai. Então, esses gases, né, fétidos, aí no banheiro e ficar muito podre, tá errado. Isso tá errado. Eu diria que essa é uma das grandes chaves nos últimos anos, o estudo da nutrição. Porque hoje na nutrição nós temos grandes cursos de modulação intestinal, temos profissionais que só estudam isso, o impacto, né, para a saúde mental. Para você ter uma ideia, existem probióticos específicos, cepas específicas para a saúde mental, que são chamados de psicobióticos, muitos usados na depressão. Então é uma ciência realmente muito sólida, com muita robustez hoje em dia. E que na nutrição esportiva, falando aqui do bodybuilding em si, né, que a nutrição esportiva é um mundo muito grande, acaba ainda sendo negligenciado. Então é sempre aquele parâmetro, né? Lógico, você não vai deixar o banheiro perfumado também, mas aquela podridão que quem aqui é da maromba sabe que eu tô falando, né? Ela, opa, é um alerta. O que eu preciso melhorar na alimentação? Será que tá faltando fibra? Será que tá mais variedade? Aí sim é variedade. O carboidrato pode ser lá o seu arroz o dia inteiro, mas a variedade de muitos legumes coloridos, tal, isso não é frescura não, é importante para a microbiota estar sempre apta para estar absorvendo nutrientes. Ou às vezes, o carboidrato tá mais baixo. Né? Um medo de muita gente é não comer carboidrato, né? Então, realmente, ali muitas vezes é o carboidrato que está faltando e está com muita proteína. Muitas vezes a gente pega um atleta fazendo uma dieta com 4 gramas de carboidrato, 4 gramas de proteína por quilo de peso e 3 gramas de carboidrato. Muitas vezes, se você... Aí você pega os exames laboratoriais, a gente consegue, uma forma muito simples, né, porque isso é algo mais chatinho, mais profundo, analisando ureia e analisando o triglicerídeo. A gente consegue ter um parâmetro. A gente pega lá, o triglicerídeo tá baixo. Opa, triglicerídeo de 50. Isso significa que dá para aumentar o carboidrato. Então esse carboidrato, falei 3 gramas, dá pra gente pôr 4. A ureia tá 70. Opa, muita proteína. Vamos baixar essa proteína para
3,5 ou para 3, a caloria da dieta vai ficar praticamente a mesma. Então, dessa maneira, muitas vezes o resultado acaba sendo melhor. E equilibra. Não mexeu na caloria, mas a distribuição ficou melhor, vai melhorar o intestino. E no sentido, não estou falando só do intestino, de funcionamento, de cheiro. É absorção de nutrientes. Se não está absorvendo, o que adianta você ir lá e comprar uma whey isolada? Né? Pô, não está absorvendo a whey isolada. Né? Então, realmente, é uma visão assim que tem que implantar na cabeça dos atletas hoje em dia. Hoje a gente vê que é unânime atleta usar enzima e probióticos. Exato. Só que aí também esse excesso de uso de enzimas também eu não vejo muito ideal. bem. Isso é algo assim para uso mais pontual. Por exemplo, vem lá de uma dieta... uso crônico mesmo. Eu faço uso crônico. Não seria interessante de enzima e de probiótico. Aí já começa, por exemplo, probiótico, né? Antes do probiótico vem a questão da alimentação em si, que você está alimentando as suas bactérias. A gente tem de 2 a 3 quilos de bactéria só no intestino. É bactéria pra diabo. 2 a 3 quilos. É bactéria pra caramba, inacreditável, né? E você já alimenta essa bactéria com, principalmente, é o que você come. Se você está comendo ali, vamos dar um exemplo, muita proteína e pouco carboidrato e pouca fibra. Ou então, vamos colocar, típico do bodybuilding, carboidrato, proteína e nada de fibra, né? Eu não gosto de comer salada, muitos. Sim. Então não tem fibra. Aí você joga o probiótico, é a mesma coisa assim, imagina a bactéria proteolítica, uma bactéria maléfica, por exemplo. Ela é gigante, desse tamanho, e o probiótico é uma formiguinha nas costas dela tentando bater. Não tem força. O probiótico é a cereja do bolo. Ele não faz milagre. Entendi. Ele é aquele complemento. Primeiro, o substrato. Primeiro, a alimentação deve ser adequada. E depois vem o probiótico. O probiótico, pessoal, é um suplemento extremamente inovador, né? Pode ser incrível, mas aí é uma questão da indústria. Matéria-prima não é tão simples. É uma necessidade de uma indústria com uma base farmacêutica muito bem estabelecida. Não é qualquer indústria que consegue fazer um probiótico de qualidade. E aí é aquela questão. Você sabe qual a cepa que você está tomando? Porque tem inúmeras cepas, dezenas, centenas de cepas. Aí, lógico que no Brasil nós temos um número X, nos Estados Unidos a gente vai ter um número muito maior. Então, cada cepa tem a sua aplicabilidade. Tem cepas que a gente usa com obeso, tem cepas que a gente usa para um atleta que exige muito do seu intestino, no sentido de um atleta de endurance, no sentido de muito volume de treino e tomando suplementos durante o treino, às vezes até comendo durante uma prova muito longa. Então, temos psicobióticos, como eu comentei. Então, tem que ter esse conhecimento também de quais cepas que a gente está utilizando para realmente ter uma efetividade. E a gente acaba usando um probiótico de maneira crônica, eu acho que não seria tão interessante. Vamos pensar no bodybuilding. Qual que é a fase crítica do bodybuilding? Onde realmente a imunidade pode ser mais afetada. Pre-contest. Onde a variedade alimentar é menor. Por contest, com certeza. Um jogador de futebol, naquela época, no Brasil, a gente tem um campeonato brasileiro muito intenso, onde o cara joga em Porto Alegre, amanhã joga em Belém do Pará, depois joga em Fortaleza. Então, é uma intensidade muito grande. Naquela fase de porradeira mesmo, trabalhar ali com probiótico, muitas vezes ali um mix de cepas, aí que tá o detalhe, né? Cepas específicas para aquela situação. Aí entra ao lado individual, né? Lógico que a gente tenta falar o mais geral possível, mas tem um lado de especificidades individuais. Com certeza, logo vão ter produtos probiótico para musculação, probiótico, né? Isso aí já está bem avançado com relação a essas pesquisas. Então, no momento mais crítico do campeonato, é ali que entra. Agora, num off-season, onde o carboidrato sobe, não vejo essa necessidade. Enzimas, tá ok, mas é buscar a produção natural realmente do seu organismo com relação a essas enzimas. Um detalhe da alimentação, pessoal, o processo digestivo não acontece na hora que o alimento está aqui. Acontece quando o alimento está na sua frente. Então, o bodybuilder ele tem que ter muita calma para comer. Por isso que realmente um atleta de alto nível, o trabalho dele é o treino. Porque o trabalho dele é preparar a refeição, é sentar numa mesa, olhar aquele alimento, ter prazer naquele alimento. Tudo isso você estimula o seu processo digestivo. Salivar. Quando a gente olha um alimento, cara, a salivação é o início do processo digestivo. Então você vai preparando o seu corpo para receber aquele alimento. Eu acho muito interessante, muitas vezes, pelo volume de comida no off-season, a gente acaba tendo dificuldade com relação a refluxo, desconforto gástrico. Bastante. O que eu recomendaria é chás. É colocar, por exemplo, o nome é até engraçado, mas tem muita aplicabilidade científica, chá de espinheira santa. É um chá ótimo ali para amanhã acaba esse chá para conforto gastrointestinal. Mas claro, caso você não tenha você tenha algum tipo de desconforto. Aí nesse caso,
com algum desconforto, você pode até lançar mão ali de enzimas, sempre pensando antes das refeições. Cloridrato de betaína durante a refeição, num caso mais crítico, assim, de grande desconforto. Mas é buscar o motivo desse desconforto. Por que que tá acontecendo? Será que é comida? Realmente você tá ali abrindo aquela marmita, você não tá com prazer nenhum, você tá tenso, você tá com algum problema pessoal e aquilo tá aumentando a produção de ácido clorídrico, né? Então, às vezes, não é só o problema ali, pensar no que tá acontecendo, e sim buscar a causa disso, né? Porque a gente não pode ver isso como normal, né? Não pode, você não pode viver sempre nesse desconforto, né?